Boa noite, sejam bem-vindos à live no dia 13 de janeiro de 2023, às 8 horas da noite, sexta-feira. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos, compartilhem a live com dentistas e estudantes de odontologia, podem compartilhar. Aguardar uns minutinhos até que as pessoas possam entrar. Boa noite. Hoje a nossa live vai ser como ganhar a confiança da criança no atendimento, no consultório, do nosso paciente infantil, na odontopediatria. Podem compartilhar. O áudio tá bom? Estão conseguindo me ouvir bem? Tô falando num tom bom? A imagem tá ok? Não tá travando? Podem colocar aqui nos comentários. Tá tudo ok com o áudio, a imagem? Conseguem me ouvir bem? Não tá falhando o áudio? Tá ótimo. Podem compartilhar. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Já compartilharam? No final vou abrir para as perguntas, podem ir anotando, no final vocês podem mandar, fiquem à vontade. Então, tudo ok? Confirmando, o áudio tá ok, a imagem ok, certo? E compartilhe. Sejam bem-vindos. Tudo certo? Então, vamos dar início à live, certo? Hoje é como ganhar, o tema de hoje é como ganhar a confiança do paciente infantil, da criança, no consultório, tá? Desde quando ele entra na recepção. Então, é muito importante, primeiramente na anamnese, a gente perguntar, que a gente possa perguntar para o responsável, para os pais, o histórico de vida dessa criança, Tudo aquilo que a gente já sabe, já conhece, que contém anamnese. Histórico de saúde em geral, se tem alguma patologia, se toma alguns medicamentos todos os dias, certo?
e saber mais sobre essa criança ou também o que ela gosta, né? Isso é importante, porque daí você já tem ideia do que você pode conversar com essa criança, puxar assunto. Se recentemente ela passou por algum trauma, se recentemente ela foi internada, teve algum problema grave de saúde, se usou muitos medicamentos, né? Se passou por algum trauma, seja psicologicamente falando em relação no dia a dia dela, em relação se foi internada recentemente, no ambiente hospitalar. Então, gente, mesmo que a criança chegue só para fazer uma profilaxia, o primeiro contato é muito importante, porque no primeiro contato nós vamos ficar atentos ao perfil desse paciente, como esse paciente se comporta, se é um paciente que já chega com medo no consultório, se é um paciente alegre, se é um paciente triste, então envolve muitas coisas. Então, observar o paciente desde a recepção como um todo, né? E como nós vamos fazer para ganhar a confiança desse paciente? Bom, conhecer a história, como já foi dito, a história desse paciente em geral, conversar com os pais na anamnese, certo? Informar que é muito importante a colaboração deles, explicar, né, como funcionam os atendimentos, né, que passo a passo, que nada vai ser feito à força, nada vai ser feito transmitindo medo para essa criança, né, porque a gente quer o quê? Conquistar a confiança dela, certo? Então, observar o comportamento tanto dos pais quanto da criança desde o primeiro contato, isso é muito importante. Então, desde a recepção, né, se apresentar de forma dinâmica, buscar a criança, aí a criança vem até você já vai observando o perfil dela, como ela anda, tudo isso diz muito, gente, é muito, muito importante, certo? Então, ir criando o diálogo, desde a recepção até a cadeira, que essa criança, que a criança for sentando, deitando, então, até o momento do procedimento, ou seja, nós vamos tentar manter esse diálogo, construindo essa conexão do início ao fim, tá bom? Apresentando, né, os materiais, por exemplo, vou falar um pouquinho depois sobre isso. Então, todo esse contexto, desde a recepção, né, do início ao fim, tentando manter a conexão com essa criança, vai aliviando aos poucos essa tensão. Se for uma criança que chega com muito medo, vai aliviando essa tensão, esse medo. Então, é muito, muito, muito importante, tá? Você manter isso. Depois de um tempo, isso vai se tornando algo do dia a dia, algo natural. Não vou dizer de forma automática, porque de certa forma vai ser algo que vai ser natural, vai ser prazeroso para você, certo? Ir conquistando essa criança, né? Falar com calma, claro que quando for necessário, nós vamos ter que aumentar um pouquinho o tom de voz, né? Chamar a atenção da criança para que ela tenha calma, confiança, né? Não vai chegar brigando, não. Conversar da forma mais sucinta possível que ela possa entender, né, que é necessário. Conversar sobre algo, a gente está ali para fazer o nosso trabalho, fazer o procedimento, né, ajudar essa criança, mas ao mesmo tempo ir distraindo, tá? Seja falando, mostrando. Então, nós vamos conversar sobre algo que ela gosta, que lá na anamnese os pais vão informar pra gente. Então, vamos questionar qual filme ele gosta, qual desenho ele gosta, qual cor ele gosta. E muitas vezes até a criança chega com roupa de personagem, então você já tem ideia também, mesmo antes de conversar com os pais, do que ela gosta. Então, saber o limite também é muito importante da contenção, né, de como intervir no atendimento. Se essa criança não colaborar no meio do atendimento ou antes,
saber o limite da criança, saber o limite, ela é uma criança menor, então talvez ela não consiga ficar muito tempo de boca aberta, então de que forma eu posso ir trabalhando e conversando com ela, né? Chegar a explicar que é necessário fazer aquele procedimento, certo? Pais colaborativos. Bom, os pais sendo colaborativos, eles também vão somar, né, para que passe segurança e confiança para essa criança, para que elas possam acreditar, porque, poxa, o meu pai, ele me trouxe aqui, é algo novo, quem é essa pessoa, certo? Então, o meu pai está conversando, está se dando bem, às vezes conversar de forma dinâmica também com os pais, né, tirar um sorriso deles, claro, sempre no nosso lugar de profissional. Então, é super importante. É um conjunto, sempre vai ter esse conjunto, né? Da criança com os pais. É muito, muito importante. Então, os pais que colaboram vão passar confiança, segurança para essa criança, né? Essa criança vai olhar, de certa forma, diferente para o profissional. Então, os pais que são colaborativos, né? Não só no consultório, mas também em casa, seguindo as orientações, a prevenção, sentindo certinho, repassando para essa criança, sendo exemplo dessa criança. Então, ela vai parar e pensar, poxa, olha, é legal escovar o dente, bora escovar o dente, eu quero escovar o dente. Eu vou no dentista, o que eu vou fazer hoje? Então, tem tudo isso, tá? É ir trabalhando, né, e pedindo a colaboração desses pais, é muito, muito, muito importante. E, às vezes, muitas crianças vão chegar no consultório, eu tenho muitos exemplos. Crianças, geralmente são crianças maiores, né? Aquela faixa etária de 6, 7, 8 anos, 9 anos. Eles já chegam observando, olhando, o que é isso? O que eu vou fazer hoje? Restauração? O que é restauração? Então, esse perfil de criança são os perfis que a gente consegue conquistar mais rápido, ter a confiança mais rápido. O paciente aceita o tratamento melhor logo na primeira consulta, tá? Quando você observar que esse paciente questiona, pode ter certeza que ele vai já ganhar confiança, porque ele vai questionar e você vai tirando as dúvidas, vai mostrando, mesmo antes de você iniciar, né, que isso vai fazer parte, você mostrar, falar para essa criança o que vai ser feito, mostrar os materiais. Tem crianças que vão fazer profilaxia, você pega, mostra, olha, a escovinha da tia, elétrica, faz um barulhinho, olha como a escovinha é pequena para o tamanho do seu dente. Então é muito importante isso, né? Mostra a pasta, olha a pasta de menta, a pasta de morango, né? Tem aqui nesse potinho uma pasta, é muito gostosa essa pasta, mas não pode comer. O gelzinho, olha o flúor vai deixar o teu dente mais brilhoso, vai ficar lindo. Então tudo isso vai mexendo com a imaginação dessa criança. Então, mais um ponto importante, né? Usar a técnica do mostrar, fazer, falar, é uma das técnicas assim que mais funcionam, né? E esses pais também, um ponto importante que eu não posso esquecer de falar, fazer com que esses pais não criem medo, não coloquem medos na imaginação dessa criança, tá? Para que ela tenha mais e mais medo. Colocar como punição ir ao dentista, tá? E isso é muito cultural. Se você não fizer isso, vou mandar o dentista arrancar seu dente, vou te levar no dentista para tomar injeção. Então, conversar com esses pais, né, para que eles colaborem em casa, para não fazerem isso, porque quebra totalmente a confiança, seja antes, durante, depois, né? A criança vai falar, poxa, ela fez limpeza, agora ela vai tirar meu dente. Tanto que tem crianças que chegam, eu não quero arrancar meu dente, por que será? Né? Porque o pai já falou alguma coisa, o responsável já falou algo sobre isso antes da consulta. Então, a gente vai
pegando de pouquinho em pouquinho o comportamento da criança, que a criança fala, né? Mesmo que ela não fale, a feição dela, vários fatores, certo? E, bom, as crianças menores, em relação às crianças menores, tem criança menor, a maioria vai chegar chorando, vai chegar com medo, né? Vai ficar se mexendo na cadeira. Só que existe sim uma parte que não fala, que não vai falar, que até fala, né? Que já fala, mas não vai conversar com você, mas vai te observar, vai observar o que você está falando, vai escutar as explicações e vai deixar fazer o procedimento tranquilamente. Eu tenho alguns casos desses de criança de 3, de 2, de 4 anos que fazem restaurações, às vezes não são restaurações pequenas e deixam terminar tranquilamente, certo? Então, o que acontece? Tem algumas que no meio do procedimento cansa, como eu falei, a gente tem que saber o limite dessa criança. Em casos, por exemplo, a criança está fazendo uma restauração, está deixando tranquila, aí começa a munhar, tá com uma boca muito aberta, então a gente vai chegar e vai conversando com ela, fazendo ela entender que aquele procedimento é muito importante, que aquele procedimento vai terminar rápido se ela colaborar, certo? E também, gente, tem a questão dos pais. Tem pais que são mais nervosos do que as crianças. Nesse caso, eu oriento quando é na primeira consulta, que é profilaxia, por exemplo, né? Mas aí vamos supor que a criança precise de uma exo, né? E quem vai com ela na primeira consulta é a mesma pessoa que vai na segunda, e esse responsável é muito nervoso. Então, eu oriento sempre que a criança, né, se for possível, que a criança vá com o responsável que seja, que ela tenha, assim, maior, que esse responsável tenha uma maior firmeza com a palavra, não que para assustar a criança, mas para que ela se sinta mais segura e que não seja alguém que tenha muito medo, porque isso vai quebrar também a segurança, porque muitas vezes a criança é super corajosa, né? Claro que pode sentir algo na hora, mas é super corajosa, mas chega alguém, né? O pai, a mãe, o responsável, um pouco inseguro, com medo, não quer olhar o procedimento, não quer ficar perto. Então, isso é uma questão, né? Observar a pessoa que acompanha a criança, se de certa forma ela não vai colaborar nesse sentido também, né? Então, se a criança colaborar mais rápido, vai ser feito o procedimento. A gente tem noção disso. Se ela ficar quietinha, conseguir ficar um maior tempo com a boca aberta, não chorar, não bater, né? Não ficar levantando para cuspir. As crianças vão querer levantar para cuspir, e isso é uma válvula de escape para elas. Quer ir no banheiro na hora da vontade de fazer xixi, de beber água. Então, não, depois que você terminar, tá? Então tem esse ponto, né, dos pais, observar se a criança vai querer fugir do atendimento. E momentos do choro. O que fazer se a criança, como eu falei, nós vamos observar se a criança ela vai ter medo ou se ela está cansada. Se ela está com medo ou se ela está cansada do procedimento, de ficar com a boca aberta. Então, nesses momentos, a gente tem que identificar e tentar criar, de certa forma, uma empatia para manter, né, aquele condicionamento, para passar a confiança desse paciente, para acalmar esse paciente. Por exemplo, está fazendo uma restauração, já desse exemplo, né? E a criança começa a se mexer ou começa a querer chorar. A gente chega mais próximo do ouvidinho dela e fala: a tia ou tio sabe que isso é muito chato, ficar com a boca aberta, que tá cansando, bora fazer uma massagem, mas a tia precisa terminar, porque
quanto mais você ficar quietinho, vai terminar, ou então já tá acabando, tá bom? E no final, se você deixar eu fazer tudo, você vai ganhar um balão. Você vai ganhar uma surpresa, vai ganhar um brinde. Então é importante para o seu dentinho não ficar mais dodói, para não doer mais, tá bom? Aí muitas crianças vão fazer assim ou assim, dependendo da idade. Então, esse diálogo também é, né, de forma de ter uma empatia com a criança é importante, de repassar isso para ela. Eu tô te entendendo, mas isso é preciso fazer isso, né? Vai ser pro seu bem, vai ser o melhor para você. Então, a gente vai entrando no mundo dessa criança, né? Nós já fomos crianças, ou então muitos já têm filhos. Nós sabemos que a criança ela tem uma imaginação extraordinária, né? Tanto para coisas negativas quanto para coisas positivas. Então, vamos reforçar o lado positivo, vamos repassar isso para os pais, para os responsáveis, para não cortar, né, essa confiança, já colocando na cabecinha dela, né, histórias positivas de ir ao dentista, a importância, né? Então, vamos cativando de verdade essa criança com empatia. Não pode ser simplesmente só falar, muitas vezes, né? Olhar para a criança e falar, não, tem que ser algo verdadeiro, tem que repassar algo verdadeiro mesmo. Não, a doutora tá me entendendo, certo? Ela tá me entendendo, então é verdade isso que ela tá falando, eu vou escutar, entendeu? A criança vai sentir que tá tendo aquela empatia. Isso é muito, muito importante. Então, conhecendo a criança, nós vamos colocando em prática, né? Ganhando a confiança da criança, nós vamos conseguir facilitar o atendimento infantil na odontopediatria no nosso consultório, facilitar a colaboração dos pais, certo? Criando essas memórias afetivas e colocando em prática, tá bom? Nosso atendimento infantil vai chegar um bom sucesso. Não é só a criança chorar e o dentista desistir, não entender aquele paciente. Então, temos que entender o paciente, temos que saber, né, o que aquela criança gosta, de onde ela vem, como é assim a relação com os pais. Nós vamos observando isso. Muitas vezes nem precisamos perguntar, né? Só observar, nós já conseguimos ter a noção de como vai ser trabalhado, né, o condicionamento nessa criança, trabalhado a confiança nessa criança na hora do procedimento. Então é muito, muito, muito importante essa questão. E assim vai facilitar o nosso atendimento infantil, gente, passo a passo, cada vez mais, colocando em prática, de pouquinho em pouquinho, nós vamos conseguindo, certo? Bom, eu acho que dei alguns exemplos que eu tinha, né? A questão das crianças menores, existe sim crianças que ficam tranquilamente, que já fizeram comigo acesso, restaurações mais profundas. Então, muito importante ter esse exemplo para dar, né? Porque muitas vezes, chega uma criança com 2 anos de idade, 3 anos, não vai deixar, ela vai chorar. Ela deixa, doutora, sabe? Então, isso é importante, ter esse exemplo, né? Porque muitas vezes pensam que as crianças menores vão chorar, não vão deixar, mas existe sim, gente, existe. E tem as maiores, né? Vou fazer um breve resuminho. As maiores que já chegam curiosas, como eu falei, são mais fáceis de aceitarem o atendimento. Você vai conversando. Muitas vezes você não espera essas crianças perguntarem, mas tem umas que já chegam com aquela ansiedade de saber e perguntam mesmo antes de você iniciar a voltar a atenção para elas, né? Vocês ainda tá conversando com os pais muitas vezes. Então, muito legal esse perfil da criança em si. Então,
saber sempre entrar no mundo da criança e respeitar, né? Que assim nosso atendimento infantil vai ter uma facilidade maior, sem dúvidas. Bom, gente, terminei aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar, certo? Ainda tem uns minutinhos de live, podem tirar a dúvida de vocês. Se também tiverem algum exemplo, podem falar aqui pra gente discutir de repente, tá bom? Com dúvidas, podem perguntar. Vou esperar, podem mandar aqui nos comentários as dúvidas. Enquanto isso, se vier outro exemplo em mente, eu posso também conversar com vocês sobre. Podem perguntar. Uma pergunta aqui. Caso a criança não deixe realizar, por falta de confiança, um procedimento logo na primeira consulta. Bom, como eu digo, né? A odontopediatria, você tem que saber o limite da criança e deixar isso claro sempre na primeira consulta para os pais, tá? Que pode ser que a criança não deixe na primeira, mas na segunda é feito condicionamento, que é muito importante esse pai não desistir também, porque muitos pais desistem, né? Mas deixar claro que certos procedimentos também vão ser feitos só a partir da segunda, da terceira consulta, se não forem casos de urgência. E que a gente não vai, de certa forma, forçar a criança logo na primeira consulta a fazer algum procedimento, mesmo que seja só a profilaxia. Tem crianças, sim, que tem medo da profilaxia. Então, se ela não deixa na primeira consulta, vamos tentar a próxima. Entendeu? Então é isso. Mais dúvidas, podem perguntar. Podem mandar aqui nos comentários. Alguma perguntinha? Perguntas? Ainda estão me ouvindo bem? Só dá um ok se ficou bom o áudio mesmo. E podem perguntar, gente. Fiquem à vontade. Podem perguntar. Nenhuma pergunta? Tudo ok? Então, é isso, gente, né? O ponto principal é nunca esquecer de saber mais sobre a criança, conversar mais com a criança, ter empatia nos primeiros contatos, na hora dos procedimentos, né? Na hora que a criança estiver cansadinha. Também tem casos de pacientes que às vezes a mãe leva gripada, né? Chega ainda se tratando de alguma doença, alguma gripe, né? É o que mais comum é gripe. Alguma gripe, ainda tá enjoadinha, toma muito medicamento. Então, sempre olhar também para isso. E muitas vezes o pai só fala na hora: não, doutora, ele estava gripado, ele tá enjoadinho. Já aconteceu um caso de um
paciente que ele estava deixando, ele começou a se coçar na cadeira e ele estava com alergia na pele. E a mãe relatou que ele já tinha ficado assim, só que estava muito vermelho. Eu interrompi o procedimento, né? E pedi para que ela levasse ele para um atendimento, para observar isso. E na mesma semana eu consegui uma vaga para ele ser atendido, né? E era uma alergia que ele já tinha. Então a criança começou a chorar do nada, eu sem entender. E ele começou a coçar a perninha dele. Então, né, a se atentar para isso. Não, poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui, até se respaldando, né? Mas pensar sempre na criança, né? Observar, tem alguma coisa acontecendo aqui, então vamos parar aqui, né? Tem criança que vai com sono, então tem tudo isso que a gente precisa entender de certa forma, né? E ganhando a confiança da criança, facilitando cada vez mais os nossos atendimentos no odontopediatria. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de todos. Até a próxima live na quarta-feira. Eu aguardo vocês. Boa noite. Muito, muito obrigada.